Nessa videoaula, vamos complementar o aprendizado sobre outras formas de lançamento de movimentações na tesouraria. Numa outra videoaula, se mostrou o lançamento numa tela específica chamada de lançamento de caixa. Essa é a tela mais prática que existe para lançamentos de movimentações de tesouraria à vista, sejam de fornecedores, clientes ou internos. Movimentações à vista que não têm produtos. Agora, para movimentações que não sejam à vista, ou seja, que vão no contas a pagar a receber, ou movimentações que mesmo sendo à vista tenham que ter lançamento de produtos, então tem que utilizar uma dessas outras telas que nós vamos mostrar aqui nessa videoaula a partir desse momento. Então veremos todas as outras formas de lançamentos que podem influenciar na tesouraria, aumentando ou diminuindo o saldo das contas. Isso inclui lançamentos de movimentos de fornecedor, lançamentos de clientes, lançamentos que podem eventualmente também ser internos, que é algo muito mais difícil de ocorrer, e também o pagamento e recebimento de contas no contas a pagar e contas a receber. Então, uma tela que pode influenciar na tesouraria é a tela de pedidos. Então, digitação, pedidos. Lembrando que todas essas telas que eu vou mostrar aqui, como elas influenciam a tesouraria, elas têm sua própria videoaula que explica em detalhes cada um desses campos. Aqui a gente vai se ater àquilo que é mais específico da tesouraria. No pedido não vai haver nenhum lugar no qual se indique especificamente qual foi a conta de tesouraria. Isso é feito através do caixa operador. Então, somente os pedidos que sejam lançados numa condição de pagamento à vista é que vão acabar entrando na conta de tesouraria. E o que é considerado à vista? Todo lançamento que na sua condição de pagamento tenha uma condição que está enquadrada numa dessas duas opções à vista. Como é que funciona? Temos aqui, por exemplo, um pedido que já está pronto para ser emitido. Então, sigo todo o processo. E é aqui que é indicado o caixa operador, que em seguida eu já vou explicar um pouco mais de detalhes. Esse caixa operador é que tem a indicação de qual é a conta de tesouraria que está amarrada. Isso também pode ser feito na própria tela aqui de liberação e emissão de notas, em que eu posso chamar um ou mais pedidos. Então, todos os pedidos emitidos vão depois ir na conta de tesouraria amarrada ao caixa operador daquela janelinha que apareceu. E onde é que fica essa amarração? Aqui em Tesouraria Tabelas, aba Caixas. Então, antes naquele exemplo eu indiquei o operador de caixa 00, certo? Então ele está ligado à conta de tesouraria 4. Então aquele pedido que foi emitido numa condição de pagamento à vista irá para o caixa número 4. No caso, então, de um movimento de clientes, a gente vem aqui, ou seja, temos aquela forma de fazer que é o pedido, e outra aqui que é a tela de movimento de clientes. Qual é a diferença do pedido? Precisa todo aquele processamento de passar o pedido de uma situação para outra, de pendente para reserva, para separação e para emitido, e nessa tela não há essas etapas todas, é feito o lançamento e em seguida o lançamento é concluído, e se o comprovante tem no seu numerador a indicação de imprimir um documento fiscal, também vai ser emitida a nota fiscal. Então aqui eu vou fazer uma simulação de uma venda que eu vou fazer a esse cliente e então eu preciso indicar aqui na condição de pagamento uma condição de pagamento à vista. O que é uma condição de pagamento à vista? Aquela que na sua tabela de condição de pagamento está indicada numa das configurações à vista. Aqui eu sigo em frente, faço o lançamento. Eu pulei aqui a parte de lançamento de produtos, já fiz. Venho aqui no lançar. E aqui o sistema vai me perguntar
diretamente qual é a conta de tesouraria utilizada. E aqui está concluído. Se por algum motivo eu fiz o lançamento da conta errado, posso aqui modificar. E aqui eu tenho na visualização também uma outra forma de ver em que caixa que isso ficou. Uma outra tela que influencia, que movimenta as contas de tesouraria é a venda a balcão. A venda a balcão é aqui que isso se indica. Qual é o caixa operador? Então, nessa aba caixa, todas as vendas feitas a partir desse momento são remetidas a esse caixa operador. E aonde que é indicada qual é a conta de tesouraria vinculada a esse caixa operador? É aqui, na tesouraria, tabelas, caixas. Aqui que eu digo para esse caixa operador qual é o caixa físico, o caixa da tesouraria ao qual está amarrado. Então, todas as vendas feitas baixo este caixa operador cairão neste caixa da tesouraria. Continuando, uma outra tela onde eu posso efetuar lançamentos que movimentem as contas de tesouraria é aqui em compras, lançamento de notas. Nessa tela pode ser feito qualquer tipo de lançamento de fornecedor. Compras, devoluções, qualquer tipo de operação com fornecedor que envolva produtos ou que não envolva produtos, como é o caso de despesas. No caso das despesas, qual é a diferença dessa tela em relação à tela sobre a qual tem uma outra videoaula, que é a de lançamentos de caixa? É que nesta tela aqui podem ser lançados despesas contábeis, despesas que não têm produtos no contas a pagar. Já na tela de lançamentos de caixa só pode ser feito lançamentos à vista. Eu vou fazer uma simulação aqui de uma despesa específica aqui, a mesma que existe na videoaula dos lançamentos de caixa. Então aqui eu indiquei todos esses dados do documento, enfim, e como não tenho lançamento de produtos, eu digito diretamente aqui o valor da despesa. E se eu indicar uma contas a pagar, e eu lançar no contas a pagar, não será perguntada qual é a conta da tesouraria. Mas, se eu deixar assim do jeito que está aqui, e fizer o lançamento, então eu vou indicar qual é a conta. Então, relembrando, essa tela aqui também movimenta a tesouraria. A diferença é que ela permite lançar no contas a pagar e, no caso de um lançamento no contas a pagar, só será lançado na tesouraria depois que um recibo de pagamento seja feito, ou seja, no momento da quitação. Mas também eu posso aqui ter o lançamento de uma nota de produtos que seja paga à vista. No caso, eu informo aqui, eu lanço o comprovante da nota de compra, vou na parte de lançamento de produtos, lanço um produto qualquer aqui para fazer um exemplo, e depois eu lanço a nota no movimento e também vou ter que informar uma conta de tesouraria. Se eu lancei isso aí na conta de tesouraria errada, eu venho aqui nesse botão caixa e troco a conta de caixa. Caso eu precise modificar outros campos aqui, eu tenho à disposição essa telinha aqui no menu compras, altera movimento lançado, assim como para alterar os lançamentos de venda, eu tenho aqui a tela de altera movimento lançado. O sistema permite a modificação de alguns campos e de outra parte ele não permite. E nesse caso você terá, se não tem nenhum campo à disposição do que você precisa para fazer a modificação, terá que eliminar e lançar de novo. E finalizando, uma outra forma que tem de lançamentos que influenciam, que modificam a movimentação e os saldos das contas de tesouraria é através do pagamento e recebimento de contas. Então, aqui tem como exemplo o recibo de baixa de débitos de clientes. Essa tela tem uma tela específica, uma videoaula específica que trata sobre ela. Aqui a gente não vai entrar em tantos detalhes, mas
mais aquilo que é específico da tesouraria. Então fiz a inclusão aqui. Se eu marcar aqui, eu posso fazer o recibo de vários clientes no mesmo recibo, ou no caso aqui, eu indico somente um cliente e seleciono comprovante, faço o recibo e no final tem que vir a conta de tesouraria. Então, ao finalizar o lançamento, eu tenho aqui que indicar qual é a conta de tesouraria aonde esse valor entrou. Caso esteja em dúvida de qual a conta de tesouraria informada, pode visualizar esse lançamento e aqui vem o código da tesouraria. Se tiver que modificar, não há nenhum recurso de modificação, terá que eliminar o recibo e lançar ele de novo. No caso de fornecedores, é a mesma sistemática, só que aqui no menu de contas a pagar, faço um recibo de baixa de débitos. Aqui também eu tenho a opção de lançar movimentação de vários fornecedores do mesmo recibo, de um específico, eu vou escolher aqui a de vários, escolho qual é a... E aqui eu faço uma pesquisa e vou escolhendo o que eu vou fazer pagamento. Algo importante, o sistema não aceita que no mesmo recibo haja movimentações de comprovantes que trabalhem de forma diferente em relação à tesouraria. Então, por exemplo, se eu tenho um comprovante que está marcado que trabalha com tesouraria e outro que não, ele não aceita, você tem que fazer eles de forma independente. Então aqui eu escolhi um e faço. E o sistema me pergunta em qual conta de tesouraria, de qual conta saiu esse valor. Se quer saber se esqueceu ou não, quer conferir se colocou na conta certa, visualiza, vem aqui o nome da conta. E se tiver que ajustar, se foi lançado na conta errada, não tem como ser modificado, só eliminando e lançando esse recibo novamente. Então, só recapitulando essa parte final, se no mesmo recibo você configurou para poder baixar contas de mais de um fornecedor, há chance de virem comprovantes diferentes. Se esses comprovantes não têm a mesma configuração aqui, então, por exemplo, um comprovante diz que opera com caixa e outro diz que não, o sistema não aceita. Você tem que fazer dois recibos separados, pois afinal, um deles é de operações que modificam, que mudam o meu saldo de caixa, ou seja, entrou ou saiu algum recurso, e o outro não, então não há compatibilidade. Se por acaso está errado isso na configuração, arruma aqui que o sistema vai permitir fazer o lançamento lá no recibo de pagamento. Muito bem, e assim concluímos essa videoaula que tem o objetivo de ilustrar como é que se lançam na tesouraria as movimentações de uma forma diferente que naquela tela de lançamentos de caixa.